Sim, 2 Samuel, no capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. E chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quisesse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se estendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes. Porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Pois a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, e o teu pecado não morrerás. Mas, posto que com isso, deste motivo, a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Até aí por enquanto, queridos. Curve sua cabeça e vamos orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos nessa noite por cada vida, cada família, cada irmão que está aqui reunido. E nós amamos a tua palavra, Senhor. Amamos a vida desta igreja, amamos estar contigo. Queremos te pedir que tu fales grandemente aos nossos corações, que venhas trazer uma palavra para nos fortalecer, nos exortar, nos corrigir, nos dirigir o caminho que devemos tomar, pois é isso que a tua palavra ela faz, Senhor. Ela nos orienta, ela nos mostra a direção, e que nessa noite aqui, essa palavra possa entrar nos corações e na mente dos teus filhos, e nós repreendemos toda a investida do inimigo, para tentar roubar essa palavra dos corações. Nós, Senhor, repreendemos todo o agir das trevas, para que essa palavra não possa realmente trazer frutos. E nós abençoamos a cada um aqui presente. Faz conforme lhe apraz, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. E assim nós louvamos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê, diz comigo, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, queridos. Irmãos, estamos diante de um texto da história do rei Davi. O rei Davi que é admirado pela maioria de nós, como um rei que foi o exemplo, um rei que foi chamado segundo o coração de Deus, um rei que foi referência para os outros reis que vieram em Israel, um homem que foi referência
e é referência para nós. Um homem que escreveu tantos salmos, um homem que ganhou tantas batalhas, que desde pequeno foi um guerreiro e desde adolescente, já jovem, ele venceu um gigante, o gigante Golias. Esse rei Davi, a Bíblia também, apesar de resistir às suas vitórias, suas conquistas e seus ensinamentos, ele resiste a um momento de fraqueza, de fragilidade, de pecado que o rei Davi cometeu. Você conhece a história, o rei Davi, ele se engraçou com uma mulher chamada Batseba, e aquela mulher não era dele, era de outro homem. E ele tomou aquela mulher para si, e como se não bastasse, ele fez que o marido daquela mulher ele morresse, colocando aquele homem em batalha, propositadamente para ele morrer. Então ele matou, por assim dizer, em outras palavras, mais diretamente, matou o marido daquela mulher e tomou ela para si. E o Senhor ele levanta um homem chamado Natã, que era o profeta Natã, e disse: vai lá e repreende a Davi, porque parece que ele ainda não entendeu o que ele fez. Sabemos que o pecado ele traz consequências para as nossas vidas, e esse pecado que Davi cometeu trouxe consequências terríveis. E se você for olhar a história de Davi, conquistas, vitórias, triunfos, mas depois dessa história de Batseba, ele começou a ter tantas lutas, tantas dificuldades, porque o pecado que ele cometeu, a tragédia que ele fez foi realmente terrível. Mas Davi também era grandioso, porque ele se arrependeu, ele entendeu o seu erro, o Senhor restaurou, o Senhor transformou a vida dele, levou ele para um lugar realmente elevado, apesar do seu pecado, porque o Senhor ele perdoa, ele sara, purifica, justifica. A palavra do Senhor diz: se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar, e foi assim que o Senhor fez. Porém, as consequências do erro de Davi foram muito sérias, muito graves. Por isso não devemos brincar com o pecado. E Davi ele foi perdoado pelo Senhor, mas o Senhor levantou um profeta chamado Natã. E Natã tinha que chegar para Davi e repreender. Imagine a tarefa difícil de Natã. Chegar para o rei Davi, que era tão poderoso. E se ele chegasse lá acusando: olha, você errou com Batseba, você errou com Urias, você matou. Davi podia ficar furioso, Davi podia pegar ele e mandar embora. Mas o profeta Natã ele foi tão sábio, que ele chegou com uma historinha. E a história que ele chegou comoveu ao rei Davi. E ele chegou contando: olha, tinha um homem que era muito rico. E esse homem ele tinha várias ovelhas, ele tinha muita riqueza, ele era abastado. Porém tinha outro que era pobre, ele só tinha uma ovelha. E aí chegou um visitante, e esse homem que ele era poderoso, ao invés de pegar das suas muitas ovelhas que ele tinha, das suas muitas riquezas, ele foi lá e pegou a cordeirinha do homem pobre, porque só tinha aquela. E tomou a cordeirinha do homem pobre. E Davi olhou aquilo, Davi tinha um senso de justiça muito grande, que ele era um homem temente ao Senhor. Ele disse: esse homem merece morrer. Como se faz tal coisa? Me diga quem é esse homem, que ele deve morrer, porque ele fez tamanha justiça. E quando Davi se comoveu com aquela história, porque o profeta Natã era um profeta de Deus, Davi escutava muito Natã e sabia que ele era um homem de Deus. E quando Davi falou: e se esse homem deve morrer, Natã olhou para Davi e disse: esse homem é você. Imagina o choque que Davi deve ter tido naquela hora. Esse homem és tu, porque pegaste a mulher do Urias, tomaste uma mulher que não era tua, e mataste aquele homem. Esse homem é você. E quando ele fala aquilo, Davi ele entendeu que era o Senhor repreendendo e mostrando para ele. Davi diz: eu pequei. Ele se arrepende. E quando ele diz: eu pequei, o Senhor realmente perdoou Davi. E o profeta Natã disse: sim, e o Senhor te perdoou. O Senhor te perdoou. Porém, terás consequências. E ele disse as consequências. Ele disse o que iria acontecer, de fato aconteceu na vida de Davi. Mas eu queria tomar esse texto aqui, queridos, como base e referência para nós. Que assim como Davi, ele teve dificuldades para olhar para dentro de si e ver o seu próprio erro. Mas quando Natã ele chegou para falar de outro homem que era rico e que tinha muitas cordeiras,
e tomou a cordeirinha do homem pobre. Davi logo sentiu. Davi logo julgou. Porque é mais fácil a gente julgar o outro do que julgarmos a nós mesmos. É mais fácil olhar os erros dos outros do que errar os nossos erros. É mais fácil olhar para a vida do outro do que olhar para a nossa própria vida. Quando Davi lhe disse, esse homem deve morrer, esse homem foi injusto, e Natan disse, és tu, foi você que fez isso. Foi você que fez isso. Queridos, às vezes somos assim nós. Olhamos a vida do próximo, olhamos os erros dos outros, olhamos os pecados dos outros e julgamos os pecados dos outros. Mas nessa noite eu quero trazer uma reflexão e uma palavra para nós, para aprendermos a olhar para dentro de nós. Porque olhar para os outros a gente não precisa até treinar, a gente não precisa treinar para julgar os outros, porque a gente faz isso naturalmente. Mas nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós. Olhar e deixar a palavra de Deus tratar os nossos corações. Entender o que Deus está falando para nós. Entender que Ele fala é para mim. Entender que a palavra que Ele está nos falando, sim, é para nós nessa noite. E em Mateus, no capítulo 7, e versículo 3, o Senhor Jesus ele diz assim, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próximo? Ou como dirás a teu irmão, deixa tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro no olho do teu irmão. Jesus está dizendo, olha, você vê um cisco no olho do teu irmão, mas não está vendo que no seu olho tem uma trave enorme. Tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois você olhar o cisco do teu irmão. Bem assim foi Davi. Ele disse, esse homem precisa morrer. E ele viu o cisco daquele homem, daquela história que Natan contou. Mas ele não viu a trave enorme que estava no olho dele. Ele não sentiu. Queridos, nós precisamos aplicar a palavra de Deus para dentro de nós. Entender que ela fala é para nós. Se a palavra de Deus não trazer confronto para você, ela não vai trazer mudança. E é isso que a palavra de Deus faz mesmo. Ela traz confronto. Ela mostra quem nós somos. Ela mostra que nós precisamos do Senhor. E sem o Senhor nós estamos perdidos. Ela nos mostra quão carentes e necessitados nós somos do nosso Deus. E sem Ele estamos perdidos. Sem Ele não somos nada. Mas também nos mostra que com Ele nós somos mais que vencedores. Aleluia. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Amém? Aleluia. Glória a Deus. E Tiago, no capítulo 1, ele nos fala o seguinte. Se você for rápido aí na sua Bíblia, você abre em Tiago. E no capítulo 1 de Tiago, o versículo 23, ele diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Eu gosto desse exemplo de Tiago. Ele está dizendo, olha, se você é ouvinte da palavra, mas você não pratica na sua vida, você é como um homem que está olhando num espelho, mas ele logo se esquece da sua imagem. Para que serve o espelho, queridos? Nós nos olhamos no espelho, nós vemos nossa aparência, e o espelho ele serve para a gente se corrigir, para a gente se embelezar, né? As mulheres principalmente gostam mais, ajeitar o cabelo, tirar aquela falha, colocar aquela maquiagem,
se ajeitar, se embelezar. O espelho serve para nós olharmos e vermos quem nós somos de fato, como é a sua imagem, como você é. O espelho mostra um pouco da sua aparência física, não o seu interno. E assim a palavra de Deus te mostra quem de fato nós somos. A palavra de Deus é para revelar quem você é em Cristo. Ela vai te mostrar quem você é, o que o Senhor quer que você seja. A palavra de Deus é para você olhar e se enxergar nela. Então, se você recebe a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, você recebe essa palavra, e você não pratica, e você não se coloca nela, não entende que é para você, mas sempre para os outros, sempre aquele que está precisando, sempre para o pecador, sempre aquela pessoa que está precisando daquela palavra. Aquela palavra é para aquele homem, para aquela mulher, mas nunca para você. Então você é semelhante a um homem que olha no espelho, mas ele não sabe como é a sua imagem. Ele logo se esquece de como ele é. Logo se esquece das coisas. A palavra de Deus é para mim. A palavra de Deus é para você, querido. Deus deixou essa palavra maravilhosa para que sejamos fortalecidos, confrontados e cresçamos na sua presença. Cresçamos em entendimento, em sabedoria. Sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus. Quantos estão comigo aqui? Amém? Aleluia. E assim como o espelho, querido, ele nos mostra os nossos erros. O espelho nos mostra até os nossos defeitos, né? Nossas fragilidades. E até para algumas pessoas é até doloroso ver certas realidades que elas não queriam que tivessem. Mas o fato é que nós precisamos encarar mesmo as nossas incompetências. Encarar os nossos defeitos. Encarar quem de fato nós somos, pois Deus nos fez assim. E quando você encara e você vence isso, isso já não vai doer mais no seu coração. Porque você vence isso. E assim como o espelho, ele nos mostra quem nós somos, e os defeitos que precisamos enfrentar, onde precisamos corrigir, onde precisamos ajeitar. A palavra de Deus vai te mostrar o que você precisa corrigir na sua vida. A palavra de Deus vai mostrar onde você precisa mudar. A palavra de Deus vai mostrar onde você precisa agir. A palavra de Deus vai mostrar onde está desarrumado no seu coração. A palavra de Deus vai mostrar onde você precisa dar aquela ajeitada, melhorada, melhorar. Sim, a sua vida espiritual. Assim como o espelho, ele vai te mostrar. A palavra de Deus vai refletir quem você é. E onde você precisa mudar. Entendo que para encarar essa realidade, muitas vezes, dói para muitas pessoas. Porque a realidade de muitas pessoas é tão sofrida, tão dolorosa, não é? Tão difícil, que às vezes a gente foge da realidade. A gente foge daquilo que nos causa dor. Ah, pastor, é difícil porque a minha realidade está complicada. A dor em minha vida. A minha realidade, pastor, é difícil. E por isso eu não gosto de olhar, é por isso que eu não gosto de saber. Mas eu quero te dizer, queridos, que nesta noite o Senhor Jesus, Ele te fala que Ele é aquele que está contigo para vencer a sua realidade difícil, para vencer as suas dificuldades. E Ele te diz nessa noite: filho, não temas, porque eu estou contigo. Eu sei a sua realidade, eu sei como você é, porque eu te formei, eu te conheço. Então não tenha medo, pois eu estou contigo. Eu estou contigo, aleluia. Então não tenha medo de encarar. Não tenha medo de confessar os seus defeitos, de confessar as suas falhas. Quando foi que Davi ele recebeu o perdão? Quando ele disse: eu pequei. Quando foi que Davi recebeu a restauração? Quando ele disse: eu pequei. No mesmo instante, Natan disse: também o Senhor te perdoou. Porque o Senhor perdoa. Mas Ele perdoa quando a gente reconhece, quando a gente confessa. Sabe, queridos, depois que Davi cometeu esse erro em sua vida, e ele se arrependeu, e o Senhor restaurou e tocou, ele escreveu um dos salmos mais lindos que nós temos na Bíblia. Depois que Natan foi e conversou com Davi, Davi escreveu o Salmo 51.
E esse salmo reflete justamente o coração de um homem que está arrependido, mas que foi restaurado. Restaurado pelo Senhor. Se você puder acompanhar comigo, o Salmo 51, foi escrito por Davi, logo depois que o profeta Natã veio ter com ele, ele se arrependeu. Davi foi e escreveu o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, e lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os seus olhos, de maneira que terás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade do íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Aí ele diz: purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga as minhas transgressões, as minhas iniquidades. E no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, e restitui a alegria da tua salvação. Restitui a alegria da salvação. Aleluia! Nós entendemos desse salmo que Davi ele estava triste e abatido, os seus ossos estavam envelhecendo, ele estava realmente num momento de sequidão, porque ele estava ali no pecado, tentando se esconder de tudo e de todos. Quando nós ocultamos nossos erros, nossos pecados, queridos, nós nos sentimos assim secos. Mas depois que Davi confessou, depois que Davi ele entendeu que o Senhor estava falando com ele e chamando para o arrependimento, ele escreve esse salmo, e nós podemos entender que o Senhor restaurou a alegria dele. O Senhor tirou aquela tristeza e restaurou, colocou de volta a alegria no coração daquele homem que estava sofrendo. Aleluia! Quando nós vamos para a presença do Senhor e lançamos nossos defeitos, nossas dificuldades, queridos, confessamos diante dele, mostramos nossa fraqueza, queridos, parece que o Senhor vem e Ele nos restaura. Porque a gente entende, como se a gente dissesse: Senhor, olha, de minhas próprias forças eu não consigo. Eu entrego nas tuas mãos, me ajude. E quando a gente entrega, queridos, algo sobrenatural, algo maravilhoso. Quando a gente entrega nas mãos de Deus nossas dificuldades, Ele vem e nos fortalece. Ele aquece os nossos corações. Ele dá força, porque Ele, como se Ele dissesse: filho, você entendeu. Eis que estou contigo, eu te fortaleço. Eu te sustento, eu te levanto nesse momento. Aleluia. E vem a alegria do Senhor nos nossos corações. Amém? Aleluia. Aleluia, queridos. Precisamos reconhecer que precisamos do Senhor mais e mais. E cada vez que nós reconhecemos, é como se a gente quebrasse o orgulho em nossos corações. Sabe, uma das grandes barreiras do homem para alcançar mais de Deus é o orgulho. E esse orgulho é quebrado quando a gente realmente declara que precisa do Senhor. Esse orgulho, essa fortaleza em nosso coração é quebrado quando a gente simplesmente entende e entrega ao Senhor as nossas vidas. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, ele fala: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos no coração. Aleluia! A palavra de Deus é viva e eficaz. Sabe que essa palavra ela é poderosa para tocar no seu coração? Ela é viva e eficaz para falar com você. O simples fato de eu estar aqui proclamando essa palavra e essa verdade, não é porque eu tenho poder, não tenho de mim, não tem nada, mas o que é poder é na palavra do Senhor, porque é a palavra do próprio Deus vivo, e ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz para entrar no seu coração, te mostrar, discernir o seu propósito, discernir aquilo que nós precisamos deixar, discernir aquilo que nós precisamos seguir. E quando nós deixamos essa palavra entrar em nossos corações, queridos, nos confrontar,
e nós nos arrependemos e desejamos realmente viver nela, há mudança. Se você não deixar esse confronto entrar na sua vida, no seu coração, e matar realmente esse desejo carnal de viver conforme a sua vontade, e deixar realmente a palavra do Senhor produzir frutos na sua vida, você não vence. É preciso se deixar ser confrontado. É preciso se deixar, se submeter à palavra, à verdade do Evangelho, pois Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, se a palavra do Senhor deixou de mexer com o seu coração, se a palavra do Senhor deixou de te mexer com você, tem coisa errada no seu coração. Essa palavra tem que sempre queimar. Essa palavra tem sempre que nos mostrar as nossas faltas. Tem sempre que mostrar que sem Ele estamos perdidos. Essa palavra, querido, tem que mostrar para você que o pecado leva ao caminho de perdição, à condenação eterna. E é o Senhor nos alertando cada vez mais: saia desse caminho de perdição e venha para o caminho de paz e felicidade, de vitória, um caminho eterno de salvação e redenção que eu tenho para você. Essa palavra, querido, tem sim que mexer conosco, tem que nos mostrar que precisamos cada vez mais do Senhor, buscar cada vez mais a santidade no Senhor. Ela não está aqui para mostrar que você não é nada, que você é um fracassado. Ela não está aqui para mostrar que você não presta. Ela não está aqui para mostrar que você está errado, te acusando, que a sua vida está toda errada. Não é isso. Quem acusa é Satanás, mas ela te alerta, te mostra o caminho, e ela te diz: eu te restauro, eu te aceito como você é, eu te abraço e te levo a um lugar alto e glorioso. Aleluia! Quantos creem nisso, querido? Então aplauda o Senhor, porque isso é tremendo e maravilhoso. O Senhor não vem para acusar e apontar o dedo. E muito menos eu hoje vim aqui para acusar a sua vida, te mostrar que você está errado. Não, não, não. Pelo contrário. Eu vou aqui para dizer que existe um Deus que te perdoa e te aceita como você é. Como você está. Mas Ele te diz: vinde a mim. Vinde a mim, eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir, eu entrarei e cearei. E cearei com Ele, aleluia. E cabe a nós fazer esse convite: Senhor, entre em minha vida. Eu quero cear contigo, eu quero andar contigo. O mundo já não me dá mais prazer, Senhor. Não tenho prazer nas coisas do mundo. Eu quero aprender de Ti. Eu quero que meu prazer seja me deleitar na presença do Senhor. Queridos, os dias são maus. E a vinda do Senhor se aproxima. E cabe a nós, a igreja do Senhor, cada vez mais estarmos perto dEle. Cabe a nós, a igreja do Senhor, nos apegarmos cada vez no Senhor. Porque é essa igreja que irá subir com Ele, aquela que estiver realmente junta com Ele. Junta com Ele. Aleluia. Aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante a um homem que olha no espelho e logo esquece da sua imagem. Logo esquece. Sabe que uma das coisas que o Senhor nos diz que nós somos a imagem e semelhança dEle. Somos a imagem e semelhança do Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina, e Paulo fala isso: olha, andando na palavra, andando nos caminhos do Senhor Jesus, nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele. 2 Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluia. Se a gente contempla o Senhor, se a gente anda com Ele, Paulo está dizendo: olha, então você vai sendo transformado de glória em glória e se tornando cada vez mais semelhante a Jesus. Quem quer se tornar semelhante a Jesus? Aleluia. Ele é nosso mestre, é nossa referência. Para se tornar semelhante a Jesus, a gente tem que andar na palavra. Andar com Ele. E somos transformados, a gente vai mudando. Não tem como você não mudar se você andando na palavra, você é transformado naturalmente. Porque certas coisas não te dão prazer, o que dá prazer agora são coisas melhores. Frutos melhores vão surgir e brotar no seu coração e na sua vida.
como numa imagem. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sabe, para você entender isso, imagine você num espelho. E aquela imagem que está ali naquele espelho é o seu reflexo. Não é? Agora vamos usar a nossa imaginação. Gosto de fazer vocês pensarem. Imagine que essa imagem, ela sai daquele espelho e ela fica de frente para você e ela diz, olha, não quero mais você. A imagem diz, eu quero viver minha vida. Essa imagem agora vai viver sozinha. Aí você diz, não, mas você é minha imagem. Você é minha imagem. Você não é nada sem mim. E ela diz, não quero mais, eu quero viver minha própria vida. E ela agora vai viver a sua própria vida. Só que ela é uma mentira. Ela não existe, ela é só o reflexo de você. Então, quando a palavra do Senhor diz que nós somos a imagem de Cristo, a imagem da semelhança do Senhor, e nós fazemos como essa imagem sai, como se a gente saísse do espelho e dissesse, eu não quero mais você, eu quero viver minha vida. Então agora a gente vai viver sem Deus. Como se a gente dissesse, eu quero viver sem Deus, eu quero viver minha própria vida. E se a gente for tentar viver sem Deus, nós de fato não existimos. Nós vamos ser uma mentira. Nós não vamos ter referência. A imagem de Cristo. Cristo, aleluia, é a nossa referência. Nós somos como a imagem dele. Então se você quer viver sem Deus, se você quer viver sem essa referência, então você vai ser uma mentira. Você não vai ter realmente algo para se espelhar, para copiar, para viver. Cristo é a nossa referência. Nós precisamos refletir Ele. Você precisa refletir a imagem de Cristo. Refletir como no espelho. Aleluia. E ainda assim, refletir e vermos Cristo em nós. Vermos Cristo em nós. Você precisa entender que Ele está em você. Ele habita em você. Veja sim Cristo em sua vida. Eu posso ver Cristo aqui na vida de muitos irmãos. Eu posso olhar, queridos, no rosto de cada um de vocês e ver o agir do Senhor. E ver que Ele está com vocês, com cada um de vocês. Que o Senhor possa refletir cada vez mais e mais a glória dEle na sua vida. Que o seu viver possa refletir a imagem de Cristo. E quando você se olhar, você possa entender que eu sou a imagem de Cristo. Eu preciso viver como Ele. Eu preciso andar como Ele. Eu preciso ser semelhante a Ele. Sabe que Ele está com você. Cristo vive em ti. Aleluia. Deixe o Senhor brilhar. Deixe o Senhor brilhar na sua vida. Seja a imagem de Cristo. Deixe a palavra do Senhor mostrar quem de fato você é. Quando nós nos apegamos a essa palavra, ela vai nos mostrar quem de fato nós somos. E ela diz que nós somos filhos, somos amados, somos herdeiros. Olha que outra bênção. Há uma herança, há um galardão preparado para nós. Ela também te mostra que você tem coisas que precisa mudar. Ela também te mostra que tem pecados que nós cometemos, que vão nos levar à perdição. Ela também nos mostra que há coisas nas nossas vidas, que se nós não arrancarmos, nós vamos ter consequências terríveis, como o rei Davi teve. A palavra de Deus é para te mostrar o caminho. Ela é lâmpada para os seus pés. Ela é luz para quem está na escuridão. Ela é luz para aquele que anda nas trevas. A palavra de Deus, ela vai te guiar e te mostrar a direção. Encare, querido, de frente a essa palavra. E mesmo que ela mostre os seus defeitos, mesmo que ela mostre o quão defeituoso e feio você está, mas é aí que você vai começar a se arrumar. É aí que você vai começar a se ajeitar. É aí que você vai começar a olhar diferente. E você vai dizer, olha, estou cada vez mais semelhante a Jesus. Estou mais bonito, estou mais semelhante a Jesus. Porque eu estou refletindo a sua imagem. Se você hoje não gosta da sua imagem, quando você olha para a palavra de Deus, encare com coragem. Encare e coloque diante do Senhor
os seus defeitos, as suas dificuldades, e deixe Ele tratar, deixe Ele agir, para que essas coisas que hoje você tem medo de encarar, medo sim de enfrentar, o Senhor possa tratar no seu coração, e isso não mais te cause nenhum medo. Aleluia. Isso não causa nenhum medo. A Bíblia nos conta que certo homem, quando Jesus estava na sinagoga, ele tinha uma mão atrofiada, uma mão ressequida. E Jesus, olhando para aquele homem, e vendo que ele estava com a mão atrofiada e ressequida, ele disse: vem cá, vem para o meio. Eu imagino que aquele homem ficou meio tímido, retraído, porque ele tinha uma mão com defeito. E Jesus disse: estenda a mão. E a Bíblia diz que quando ele estendeu a mão, a sua mão foi curada. Aleluia. O Senhor curou aquela mão. Mas interessante que o Senhor Jesus disse: vem aqui para o meio. Ele vem para o meio, estende a sua mão, expõe aí a tua mão, não tenha vergonha, expõe tua mão ressequida, expõe aquilo que está atrofiando você. E quando ele estendeu, ele foi curado. E o Senhor, nessa noite, está nos dizendo: estende aquilo que está te atrofiando, vem para o meio e mostra aquilo que está te incomodando, aquilo que você tem vergonha. Estende e coloca diante do Senhor. Quando Ele disse: vem para o meio e expõe, o Senhor está dizendo: olha, mostra aí qual é a atrofia que você está precisando expor. E expõe diante do Senhor. E quando Jesus, Ele toca, Ele sara, Ele transforma e Ele deixa saudável. Talvez a sua atrofia não seja na mão, mas seja algo que realmente no seu coração, na sua alma, alguma dificuldade que você está enfrentando. O Senhor Jesus te diz: exponha, coloca no meio, coloca diante de mim. Eu estou de braços abertos para te ajudar a vencer. Aleluia. Quantos creem nessa palavra? Aleluia. Aleluia. Quantos estão dispostos a olhar para a palavra de Deus como um espelho e se enxergar e dizer: eu preciso mudar? Amém? Quem tem coragem de dizer: eu vou? Aleluia. Deixa a palavra de Deus confrontar o seu coração e vai ter mudança, vai ter crescimento. Não há crescimento, não há maturidade se você não tiver confronto. Não há amadurecimento, não há crescimento se você não confrontar a verdade da palavra. Amém? Glória a Deus. Fica de pé e nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.